Olá amigos, muito bem-vindos de volta. Amigos, nós em Portugal não precisamos daquelas aplicações como a Netflix ou outras aplicações para ver aquelas séries de thrillers de conspiração, porque basta ligar a nossa televisão e dar uma vista de olhos nas notícias e começar a perceber onde está a manipulação escondida. É tipo tu jogares aquele jogo onde está o Wally, que era aquele personagem com a camisola vermelha e branca, e tu tinhas de descobrir onde é que ele estava juntamente com as outras pessoas. E o jornalismo usa estes truques. E aqueles que estão menos atentos não conseguem perceber que a comunicação social já começou a campanha eleitoral a favor da esquerda. Olhem bem para este gráfico apresentado pelo nosso canal de entretenimento preferido. Reparem bem. Desde 2018 a 2025, e 2025 é o ano mais trágico. Então onde é que está o ano 2017? Foi o pior ano de sempre, governado pelo pior governo de sempre. Imaginem se o gráfico apresentasse o ano 2017 juntamente com este gráfico. Isto ia levar os portugueses provavelmente a pensar, em 2017 ardeu quase tudo. Depois, nos anos seguintes, já havia menos área florestal para arder, ficou um bocadinho abaixo. Mas eu fiz esse gráfico, e o gráfico fica assim. É inacreditável a manipulação que estas pessoas usam, e este gráfico é mais um exemplo. Isto é para as pessoas que têm memória curta e se esqueceram do que aconteceu no passado. É que muitos não esqueceram. Se quer aproximar de 2017. Em 2017 morreram 120 pessoas. Da pior morte que a gente pode imaginar. E na altura, sim, como se mostrou nos meses seguintes, em grande medida por coisas que tinham sido feitas, desmembramento operacional da Proteção Civil, para pôr os boys do PS na altura. Eu não me esqueço, era deputado na altura e não me esqueço disso. Há deputados do Partido Socialista que andam a pôr coisas nas redes sociais que já se esqueceram, mas eu não me esqueço deles. E muitos que hoje estão a reclamar, no passado fizeram bem pior. É como um criminoso que não comete um crime há 7 ou 8 anos e escreve no seu currículo, provavelmente, para entrar numa oferta de emprego. Eu não mato ninguém, ou eu não cometo nenhum crime desde 2018. Então e antes de 2018? Se isto não é suficiente, reparem neste debate entre o socialista, como é que ele se chama? Prata Roque e o João Almeida do CDS. Reparem bem, a jornalista faz uma pergunta ao Prata Roque e deixa-o falar até ao fim, porque aquilo que ele está a dizer vai de encontro àquilo que ela quer que se diga. Com imagens em direto. Esta autêntica guerra. E temos que ser absolutamente francos, porque não vale a pena estarmos aqui a fazer politiquice. Qualquer governo que exercesse funções estaria a enfrentar um ano dificílimo, porque nós enfrentamos cada vez mais alterações climáticas que conduzem a um grande período consecutivo de dias com calor acima da média. O principal problema, aliás, é o facto de nós termos noites muito quentes que não permitem arrefecer os solos e arrefecer a área que está contígua aos incêndios. E, portanto, não se deve fazer demagogia atacando um governo por atacar. Aliás, eu devo dizer, ouvi várias pessoas a pedirem a admissão da Ministra da Administração Interna, mas eu até acho que no governo será aquela que menos responsabilidade terá sobre esta matéria. E explico porquê. Os fogos não se combatem em agosto, combatem-se em janeiro, combatem-se em fevereiro, combatem-se em março. O que devia ter sido feito era a preparação desta época, porque todos nós vimos, passámos um inverno muito chuvoso e era normal que o governo tivesse adotado as medidas necessárias para prevenir esta situação. Como é que isso pode ser feito? O que aconteceu, na verdade, é que mais responsável neste momento é a anterior Ministra da Administração Interna, que não dotou os serviços de proteção civil dos meios necessários para agora combater os fogos. Mais responsável é o atual Ministro da Agricultura, que já era Ministro da Agricultura na anterior composição do governo. E é o Primeiro-Ministro. Porquê que é o Primeiro-Ministro? Porque o Primeiro-Ministro, quando esteve em campanha eleitoral, esqueceu-se de prevenir e de, no fundo, desmatar terrenos. Vejamos números concretos. Estavam previstos desmatar 1 milhão de hectares. Só foram desmatados 400 mil hectares, 40% daquilo que estava previsto no Plano Nacional de Ação para a Prevenção dos Fogos Florestais. Mesmo o ICNF. O ICNF tem, por exemplo, programas de financiamento dos pastores para que haja desmatação de terrenos que são percorridos, por exemplo, por esses mesmos rebanhos. O ano passado houve, no fundo, uma desmatação de cerca de 1.062 hectares. Em 2023, 1.062 hectares. Em 2024, apenas 610 hectares. É preciso investimento, é preciso consciencialização. E este governo aquilo que fez foi, o seu primeiro Conselho de Ministros serviu para discutir imigração e para aprovar normas que são inconstitucionais. Agora ela vai perguntar ao João Almeida do CDS, mas depois interrompe logo, repara bem, desculpem ter posto o vídeo do Prata Roque mais rápido, mas é só para não... nós não temos paciência a ouvir estas pessoas. E reparem como ela tenta cortar a palavra. Vamos a ter agora. Depois de anos em que ardeu muito, como aconteceu em 2017, os anos seguintes até podem ser severos meteorologicamente, não vai arder, pela simples razão de que ardeu há pouco tempo e não volta a arder. É 7, 8 anos depois que o perigo está iminente e vindo um ano severo como veio este, 7 anos depois ou 8 anos depois, isso acontece. Mas mais importante, nós temos que ver aqui, por exemplo, o Miguel dizia agora a questão da defesa. Eu, em 2015, deixei ao meu sucessor, na Secretaria de Estado da Administração Interna,
o relatório dos meios aéreos para missões de interesse público, que dizia claramente que o país tinha de comprar aviões de asa fixa, aquilo que normalmente, porque é a marca que os fornece, os Canadair. O que é que acontece? Deixámos aprovado um financiamento na altura dos fundos europeus, do Portugal 2020, para que Portugal comprasse, na altura, 2 meios aéreos Canadair. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Não estão. Porquê? Porque uma das primeiras medidas do governo do Partido Socialista foi retirar essa candidatura a Canadair e foi o Nuno Melo, como Ministro da Defesa, que agora assinou a compra dos Canadair. Ou seja, veja-me isto, nós tivemos 8 anos de Partido Socialista, já tínhamos decidido comprar os meios aéreos, pelo meio o Partido Socialista anulou isso e a contratação destes aviões e destes helicópteros é terrível. Volto a dizer, tive a experiência de o gerir, é péssimo. Não há ninguém que passe por estas funções, seja do PS, do PSD, do CDS, que não diga o mesmo. Deixa-me só aqui colocar Nós temos que ter meios próprios e o Partido Socialista abdicou disso. A falar dos governos PS, governo AD, mas a questão é... Não, estamos a falar de meios aéreos, Teresa. Sim, estamos a falar de meios aéreos, de os termos ou não. E quem decide se os termos ou não, quem os compra ou não, o plano existe. Mas a questão é, comprar ou não. Nós estamos a falar de meios aéreos, que é o que todos os especialistas dizem que é a fase final, é de combate. Voltando à questão da prevenção, não é possível ter um... falei-lhe do planeamento. Sim, claro, mas deixa-me colocar a questão, não é possível ter um planeamento? O jornalista está a dizer ao João, pá, não fales do PS agora, as pessoas já esqueceram e vêm às autárquicas e nós precisamos de um PS forte. Que não implique os partidos que estão no governo, que seja indiferente, um plano de abordagem. Se nós temos os estudos feitos, a quantidade de pessoas que eu entrevisto aqui que dizem nós já apresentámos o estudo, está na gaveta. Acabámos de apresentar um estudo, está na gaveta. Não é possível ter um plano... Mas olha, se ouviu hoje o Presidente da Liga de Bombeiros, o Presidente da Liga de Bombeiros o que disse à saída da Presidência da República é nós vamos apresentar propostas, mas felizmente, pela primeira vez, as nossas propostas estão num programa de governo, que é este. E, portanto, é possível, agora temos de ter tempo, é preciso perceber, este governo entrou em funções há 1 ano e... Há 1 ano não, há mais de 50 anos que isto é assim. E pouco, pelo meio teve umas eleições. Não é uma novidade, para algo que é estrutural como isto, A única novidade, amigos, é que finalmente os portugueses estão a abrir os olhos. De resto, parece que está tudo na mesma. Como? O problema dos incêndios em Portugal não é uma novidade. O governo não chegou lá, pegou na pasta. Olha aqui incêndio. Eu acabei de dizer que o Presidente da Liga de Bombeiros disse que pela primeira vez está num programa de governo. Ou seja, pela primeira vez um governo assumiu essa responsabilidade. Durante estes anos, todas essas entidades de que fala vieram aqui, quantas lhe trouxeram em antena um órgão... Eu acho que nesta altura a jornalista está a pensar, pá, como é que eu hei de cortar a palavra a este gajo? Como é que eu vou fazer isto? Mas não está a ser fácil. Um programa criado pelo Partido Socialista que tinha uma agência e dezenas de entidades e que ninguém sabia o que fazia quantas vezes foi dito que foi um erro brutal ter criado uma série de salas de operações e de comandos subregionais, quando o que era preciso era criar comandos distritais, manter comandos distritais e, quando muito, criar supradistritais. Foi tudo feito ao contrário nos últimos anos. E, portanto, é preciso reverter isso, muito bem a ser defendidas. Miguel, no minuto final, o que é que falta perceber e o que é que falta analisar e o que é que deve ser feito já para... Prata Roque, tenta qualquer coisa neste último minuto para salvar o PS e a comunicação social. Por favor. Teresa, aquilo que eu mais temia parece que se vai concretizar, que é... O que mais temias vai mesmo realizar-se, que é os portugueses já entenderam que nem uns nem outros resolvem nada para o ano, provavelmente vai arder menos, porque já ardeu quase tudo este ano. Isto é assim, amigos. Eu gostava muito de ouvir a tua opinião sobre isto, se achas que isto é manipulação pura ou não. Dá-me a tua opinião, obrigado por estares desse lado, obrigado por dar sentido às minhas palavras, obrigado por acompanhares o canal e fica em paz.